Gente, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí a todos pela presença. A gente está iniciando a nossa quarta e última aula da escola Casa do Pão sobre política, né? O reino de Deus e a política. E a gente teve duas quintas-feiras de convidados e a gente teve a oportunidade de ouvir duas pessoas de espectros distintos, né? Na classificação normal, tradicional, um de direita e um mais à esquerda. E a gente pôde tentar fazer perguntas e buscar deles o que eles pensam sobre o reino de Deus e a política e como eles argumentam e defendem, né, as suas ideias. E aí, na nossa primeira aula, eu não consegui finalizar a segunda parte da primeira aula. Só que eu vou enviar isso tudo para vocês lá no grupo, bem detalhado. Então hoje eu vou passar e eu quero conversar um pouquinho mais com vocês também, para a gente ter um tempo de conversa também, não só eu falando na aula, tá? Então, alguns pontos nós vamos passar um pouquinho mais rápido para a gente cobrir toda a matéria. E aí vocês podem ir perguntando também durante a aula, tá bom? Então, na última aula, a gente viu aqueles 5 pontos equivocados, né? Segundo o Anne Gruden, naquele livro que eu trouxe, os 5 pontos equivocados nessa relação de fé e política. Então, a última delas é aquela ideia de que a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo, né? Porque o evangelismo é a principal razão da igreja. E aí, a gente vai ver, o próximo passo seriam os princípios bíblicos a respeito do governo. Então, existem alguns princípios bíblicos que são gerais, são princípios gerais. A Bíblia não traz, quase em poucos assuntos, né? A Bíblia traz orientações muito específicas, muito detalhadas. Geralmente ela trabalha com princípios que a gente aplica a várias áreas da vida, né? Então, o primeiro princípio que a Bíblia traz é que nós temos que exercer uma influência cristã expressiva sobre o governo. Aquela ideia que a gente fala, aqueles dois extremos, né? Quem quer fugir da política, quem não quer se envolver de forma nenhuma, seja como cidadão, seja como vocação, é um problema. E quem se envolve demais com política a ponto de misturar e de tornar a igreja perder a sua função principal, que é o evangelho, que é a proclamação do evangelho, que inclui uma boa visão cristã sobre a política, mas o evangelho é muito mais amplo, né? E começa com a pregação do evangelho, com a salvação, né? Então a gente tem que exercer influência expressiva. E influência expressiva não é sinônimo de influência agressiva, intolerante, julgadora, irracional e com ódio. Então a nossa influência, como mais um princípio bíblico, o maior de todos é o amor. Então a nossa influência ela tem que ser amorosa, cativante, gentil, solícita, amável, que sempre protege o direito do outro discordar. Então, essa é a forma que a gente tem de influenciar as pessoas. Não é falando, olha, você é burra, você não sabe nada, ou a sua visão política não é cristã. Cuidado aí, amorzinho. A sua visão política não é cristã. Cristão não é de direita ou é de esquerda. É difícil, nós vamos ver isso, é difícil chegar a essas conclusões baseadas nos princípios da Bíblia. Então a influência tem que ser cativante. Viu? Tá uma delícia. E outra coisa, a gente tem exemplos abundantes de pessoas fiéis a Deus na Escritura que tiveram essa influência expressiva, positiva na política, né? Então, o primeiro exemplo, José, ele foi eleito governador de todo o Egito e pôde libertar o povo da fome por causa da sua administração política, né? Junto com o faraó, ele era o segundo abaixo do faraó. Nós temos o exemplo de Daniel, que foi governador da Babilônia, também por causa da sua sabedoria dada por Deus, teve uma influência expressiva sobre o governo. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, teve um cargo muito importante também, copeiro era um cargo muito importante nessa época. Temos o exemplo de Mordecai, né, o tio de Esther, que ele era o segundo depois do rei Assuero. Então a gente tem vários exemplos de pessoas na Bíblia. Paulo, né, ensinou Félix sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro. Então, nós temos vários exemplos de pessoas e cristãos e fiéis a Deus, pessoas fiéis a Deus, que não se envolveram de uma forma errada com a política, mas se envolveram de uma forma correta, com a sua posição
condenando o erro, condenando o pecado quando tem que falar, porque esse é um dos problemas hoje. A igreja tem se envolvido tanto com a política que ela se torna, não com a política, essa é a questão, né? Elas têm se envolvido com pessoas, com políticos. Esse é o problema. Porque política, o termo, como a gente viu, é o ato de servir, né? A arte de servir. Então nós temos que conversar sobre política. Agora, a igreja tem se envolvido tanto com políticos que chega uma hora que ela se envolveu tanto que ela perde a sua capacidade profética de condenar o erro quando tem que ser condenado. Porque uma pessoa, quando tem poder nas mãos, a gente tem que dar um passo para trás. Essa é uma posição conservadora, política, que é boa. O conservador, ele sempre desconfia com quem tem poder na mão. Então, por quê? Nós somos inclinados ao pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado com pessoas que têm poder nas mãos. Então, essa influência expressiva a gente tem que ter de forma coerente, de forma sadia, né? Seja diretamente sendo um político, exercendo cargos públicos, ou indiretamente, votando conscientemente, conscientizando as pessoas da importância do nosso voto. Então, essa é uma forma da gente influenciar positivamente a política. Segundo princípio importante, que é o princípio fundamental e basilar dos governos, que é o quê? Punir o mal e incentivar o bem. Lá em Romanos 13, 1 Pedro 2, Paulo e Pedro falam muito sobre isso, né? Que as autoridades são instituídas por Deus, são servas de Deus para o nosso bem, para nos punir quando a gente faz o mal, por isso que ela porta a espada, né? Paulo vai usar essa linguagem. Então a gente não deve temer a autoridade quando a gente faz o bem. Por quê? Porque ela é serva de Deus para o nosso bem. Então elas são servas para o meu mal e não Satanás. Satanás não instituiu a política. A política ela está corrompida por causa do pecado humano, assim como tudo está corrompido por causa do pecado. A política não é de Satanás. A política é de Deus. Política é a arte de servir, é a arte da gente resolver conflitos em comunidade. Isso é bom, isso é digno. O problema é o pecado. O pecado que atrapalha a política, atrapalha tudo praticamente na vida, né? E Paulo fala para a gente orar, né, para os reis, para a gente ter uma vida em paz, uma vida de paz. Por quê? Porque os reis são os políticos, as autoridades são responsáveis por trazer uma coesão social, né? Então, gente, o terceiro princípio é que os governos devem fazer justiça e defender os fracos. Isso é muito claro na Escritura, desde o Antigo Testamento. Existia. Deus se preocupa com os mais fracos em toda a Escritura. Lá na apostila, vocês vão ver, tem todas as referências lá de textos. Deus, por exemplo, institui leis onde as pessoas não deveriam recolher as espigas que caíam do chão para os pobres irem lá e catar essa espiga. Então Deus instituiu leis e formas de proteger os mais fracos, né? Existia o dízimo destinado aos órfãos, às viúvas. Isaías fala isso em Isaías 58, né? Que a verdadeira religião isso é Tiago. Isaías fala do jejum que agrada a Deus. Não é o jejum que rompe com a impiedade, que dá roupa para o fraco, que veste o fraco, que veste aquele que está nu, né? Então é muito claro isso na Escritura. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui para a gente ver o último. O quarto princípio é que a gente deve desobedecer o governo quando ele pede algo que é contra a vontade de Deus. Então, os governos são instituídos por Deus, eles são servos de Deus, porém, eles são humanos. Então, a Bíblia traz esse equilíbrio. Eles são humanos também. Então, quando eles pedem algo que vai contra ao que Deus pede, a gente tem um absolutismo graduado, né? A gente estava conversando. A vontade de Deus ela está acima da vontade de um governante. Então a gente tem que obedecer a Deus. E os apóstolos fizeram isso. O mesmo Paulo que falou para a gente se sujeitar às autoridades, porque ela é serva de Deus, ele desobedeceu, ele, Pedro e os apóstolos desobedeceram às autoridades quando eles falavam para eles não pregarem o evangelho, por exemplo. Então, não há contradição. A gente tem que se submeter às autoridades, a gente tem que tomar cuidado com a rebeldia, com a rebelião contra as autoridades. Porém, existe um limite também, né? Quando elas pedem algo que vai contra a vontade de Deus expressa na Escritura, a gente dá preferência para Deus e não para a autoridade humana, né?
Olha lá, ó, Pedro falando, olha, julgai você se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então os apóstolos desobedeceram às autoridades quando elas entraram em conflito com Deus, né? Daniel também desobedeceu Nabucodonosor. As parteiras hebreias desobedeceram a ordem do faraó de matar as crianças, né? Porque Deus falou para a gente não matar. Se uma autoridade fala para a gente matar, a gente tem que dar preferência para Deus, né? E qual que é a conclusão, gente? O ato de ter um governo humano em si é bom, ele é instituído por Deus. Satanás não tem nada, pois toda a terra é de Deus, Deus que controla tudo, né? O mundo jaz do maligno no sentido de que ele tem influência no mundo. Por quê? Porque as pessoas dão autoridade para isso. Mas o mundo não é dele, o mundo é de Deus. E ele confiou a terra a nós, né? O Salmo 115:16 fala: os céus são do Senhor, porém a terra ele confiou a nós, seres humanos, né? Ele nos colocou lá no jardim para a gente cultivar e guardar a terra. E Satanás é mentiroso, gente. A gente não pode acreditar quando ele diz lá para Jesus: ah, eu vou te dar tudo isso se você me aprovar, porque me foi dado. Não foi dado nada para ele. Ele é mentiroso, né? Ele é o pai da mentira. Então a gente não pode acreditar nele. E os cristãos precisam se inteirar mais sobre o assunto, pois é interesse do próprio Satanás não haver um governo bom para punir o mal. Então, o maior interessado em não haver bons políticos no mundo é Satanás. Olá, Aline. Tudo bom? Satanás é o que mais se beneficia desse nosso afastamento da política. Por quê? Porque nós somos luz do mundo. E se a gente sai, fica as trevas. Então, Satanás é o maior interessado da gente se afastar da política. Mas Satanás também tem interesse da gente se aproximar demais e de forma errada, porque isso gera confusão na cabeça das pessoas, né? Então, eu finalizaria essa primeira parte com a frase do Luther King: o que mais me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em não ser luz nessa terra. A gente precisa tomar muito cuidado de se afastar de algo que é do nosso Pai, que Ele nos confiou, por causa de uma confusão teológica que foi criada ao longo da história, né? Então, muito cuidado para você não deixar de fazer aquilo que o seu Pai te confiou, né? Que é gerir a terra, que é governar a terra, tá bom? E aí nós vamos entrar hoje na outra parte da nossa aula, que é a história política do Brasil. Eu achei importante falar sobre isso, gente, porque muitos dos assuntos políticos que a gente vê hoje, quando a gente entende a história do Brasil, um pouco da história do Brasil, faz muito mais sentido, né? A gente vê, por exemplo, guerra de capitalismo, comunismo, de onde surgiu isso, quando começou, né? Inclusive no Brasil, quando começou, então nós vamos ver isso hoje. A história do Brasil é dividida em basicamente 3 fases, né? O Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república. Então o Brasil colônia começa lá no ano 1500, quando o Brasil não foi descoberto, viu, gente? O Brasil foi invadido. Já tinha gente aqui, né? Os índios eram os brasileiros. Então Portugal descobre o Brasil, mas o Brasil já era descoberto pelos índios, né? Portugal que descobriu, não foi a gente. Então eles desembarcam aqui e começam a perceber que aqui é a primeira missa que aconteceu no Brasil. Isso aqui é lá em Salvador, Santa Cruz de Cabralha. Eu fui lá quando a gente foi em Salvador, ano retrasado. Salvador, né? Não, Porto Seguro. Porto Seguro. Coroa Vermelha. Tem um lugar lá com essa cruz, né? O local onde aconteceu a primeira missa. Então os portugueses começaram a explorar aqui pau-brasil, cana e ouro. E aí vinham navios vazios, enchia de mercadoria e levava lá para Portugal. Isso foi um bom tempo. E como mão de obra, foi usada mão de obra escrava, né? Índios primeiro escravizaram alguns índios que estavam aqui, e aí vieram os jesuítas para tentar catequizar também os índios, e começaram a chegar também escravos da África. E aí começou a formar a população brasileira. Então, por isso que a nossa formação é bem miscigenada.
Então nós temos muitos negros, temos pardos, temos brancos no Brasil. Por quê? Os brancos descendentes dos europeus, dos portugueses, os negros descendentes dos escravos que desceram aqui, e os pardos com essa mistura também, né, de índio com branco, com negro. Então é uma mistura muito grande no Brasil por causa disso. E aí em 49 se colocou como capital Salvador, né, foi a primeira capital do Brasil. Em 1763 passou por Rio de Janeiro. E em 1808 chega a família real no Brasil fugindo de Napoleão. Napoleão começa uma guerra lá na França, invade Portugal e Dom João VI foge de Portugal e vem para o Brasil. Então essa é uma data importante também da chegada da família real no Brasil. E aí inicia-se pouco depois disso o Brasil Império. Por quê? O Dom João VI volta para Portugal, porque as coisas já tinham acalmado por lá, ele volta para Portugal, e aí, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, que era filho de Dom João VI, declara a independência do Brasil, né? Então, se torna um império, se torna uma... Ele era agora o governador de tudo, não era mais colônia de Portugal, era independente de Portugal. E aí essa foto aqui é da Declaração da Independência, né? As margens do rio Ipiranga. Então, exatamente, esse ano, 7 de setembro, vai ser 200 anos. Gente, a independência, ela não foi por guerra, porém, ela também não foi pacífica, não pacífica, mas não quer dizer que todo mundo concordava. Quando Pedro I declara a independência, existiam pessoas, tanto portugueses quanto brasileiros, escravos ou alguns índios, que defendiam a coroa. Então houve muito conflito nesse sentido. E aí, 3 anos depois de muita discussão e muita disputa, se deveria ser independente ou não, Portugal decide, de fato, largar o osso, né? Tá bom, vocês vão ser independentes, porém, vai ter um custo. E aí eles cobram 1,4 milhões de libras pela independência do Brasil. Ou seja, depois de 325 anos explorando a terra, para esse povo se tornar independente, eles ainda têm que pagar. Então isso é muito interessante porque fala muito da nossa cultura, né? Nós somos um povo que já começa sendo explorado. E depois tem que pagar pela sua liberdade. Já nasce devendo, exatamente. Então, gente, vocês vão vendo que ao longo da aula, vocês vão conseguir identificar muitos pontos no brasileiro que está enraizado na nossa cultura e que parte da nossa missão como cristão e como luz dessa terra é exatamente mudar essa cultura, mudar essa mentalidade do brasileiro. Por quê? Porque ele nasceu explorado e, por causa do nosso pecado, às vezes a gente quer tirar vantagem também dessa exploração, né? Não é incomum vender voto no Brasil por causa disso. O político quer explorar o povo e o povo, ó, eu vou tirar algum proveito disso. Então, o que você vai me dar para eu votar em você? E aí ele vende o voto dele, né? Isso começa lá nessa época, lá no início da nossa história. E aí, em 1840, o filho do Dom Pedro I, Pedro II, coloca uma constituição, faz a primeira constituição do Brasil. E, gente, olha que interessante, aí entra naquela questão dos termos, Diego. Dom Pedro II foi considerado progressista demais para a época dele. Na linguagem de hoje, ele ia ser chamado de um esquerdista. Por quê? Porque na Constituição dele, ele queria dar liberdade para as crianças nascidas escravas. Olha que interessante. E aí, os conservadores da época falavam, como assim, ué? A escravidão é algo normal. Até a igreja apoiava a escravidão. Ela deixou de apoiar em 1870 alguma coisa. Até a igreja apoiava. Então, isso começa a lançar a luz um pouco para a gente tomar cuidado com termos. Por quê? Olha só, ele foi considerado progressista porque ele estava defendendo algo que para os conservadores da época era um absurdo. Só que hoje a gente tem condição de analisar e falar assim, poxa, ele estava certo. Isso é justo, né? Isso é justo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com termos. E aí, a filha dele, Princesa Isabel, assina a Lei Áurea em 1888, 48 anos depois. Ou seja, foi muito tempo de disputa com poderosos da época, com senhores fazendeiros que tinham muitos escravos e aquilo ali era um poder. Os coronéis, né?
Aquilo ali era um poder econômico. Imagina você ter uma empresa com 500 funcionários e abrir mão desses seus 500 funcionários, né? É um conflito grande, não é fácil. Então a princesa Isabel decreta a Lei Áurea e 700 mil escravos são libertos sem política de reintegração. Então imagina, você hoje é escravo, amanhã tá bom, você tá livre. É aquilo que a gente estava conversando, né? E aí? Eu não sei fazer nada além do serviço braçal que eu sei. Onde eu vou morar? O que eu vou comer amanhã? Né? Imagina a situação. E aí alguns começam a retornar à escravidão. Por quê? Porque não tinham o que comer. Então eles começam a retomar a escravidão de forma velada. Tipo assim, não, vamos fazer um acordo aqui agora. Eu trabalho por você, você me dá comida. Então, em grande parte, a Lei Áurea libertou muita gente, mas muitos voltaram porque não tinham condições de desenvolver a sua vida, né? E outro abuso, gente, o Estado teve que indenizar os senhores, gente. Por quê? Porque era uma força de trabalho, eles reclamaram, né? Eles eram a elite, e a elite, a gente sabe que tem muita voz, né? Por quê? Porque ela é dona de formas de meios de produção. Então ela tem muita voz na política. Poxa, os empresários são muito ouvidos na política por causa disso, né? Tem os setores da sociedade. Então eles reclamaram e foram indenizados por terem liberado seus escravos. Olha que interessante. E aí começa nessa época também uma política de branqueamento. Começa a se proibir migração de negros para cá. Por quê? Porque o Brasil estava desenvolvendo, se industrializando nessa época. Estava no auge ali da Revolução Industrial na Inglaterra e já estava chegando aqui. Então, as cidades começaram a querer atrair turistas. E aí eles começaram a ver aquele tanto de gente pobre nas ruas e começaram a querer fazer uma política de branqueamento para atrair mais turistas. E aí começaram a proibir imigração de negros e começaram a exportar também europeus, começaram a chegar mais europeus para branquear a população brasileira. E aí, gente, isso gerou uma insatisfação dos ultraconservadores. Qual insatisfação? Poxa, liberar os escravos. Essa política aqui para eles estava muito progressista. Por quê? Na ideia deles, eles tinham que conservar essa tradição herdada de escravidão, de manter aquela organização social. Então isso trouxe uma insatisfação muito grande para essa elite ultraconservadora. E aí, por volta dessa época, 1888, foi a Lei Áurea, 1889, a gente se torna república, exatamente por isso. Esses ultraconservadores começaram a olhar esse sistema e falar assim, gente, esse negócio de colônia não está dando certo mais não, a gente precisa ser república. Então, por pressão dessa ala da sociedade, desses ultraconservadores, houve um primeiro golpe militar. Olha aqui, ó. O Marechal Deodoro toma o poder no dia 15 de novembro, né, que é a proclamação da República, o feriado de proclamação da República. Ele toma o poder e pouco depois já a gente tem a nossa primeira Constituição que coloca o Estado como Estado laico. Até então a religião católica era oficial do Império. O Império era católico. Então, nessa nova visão de república, e nessa época, outros lugares do mundo já estavam muito mais avançados. Então, as ideias começam a chegar em outros lugares mais afastados de forma mais lenta. Então, as ideias iluministas, as ideias dos contratualistas, né, dos filósofos contratualistas que estavam discutindo as formas de governo, começaram a chegar aqui. E aí, por isso que vem essa ideia de Estado laico. Ó. Entenderam que a gente não pode mais misturar as coisas. E nesse sentido, isso é muito importante. Influência, e inclusive teve influência de protestantes nesse sentido, porque muitos deles eram perseguidos em lugares católicos, por exemplo. Então, isso foi um passo importante, né? O Estado laico, que é diferente do Estado laicista. O Estado laicista é o que a gente vê hoje. Alguns que não são cristãos querem afastar qualquer manifestação religiosa do ambiente público. Isso é um Estado laicista. Estado laico não é isso. Estado laico é a ideia de que o Estado não tem religião oficial, mas todos têm voz. O presidente pode ser católico, evangélico, umbandista, ateu,
ele pode ser qualquer coisa. O Estado não impõe isso. Então, o que eles querem fazer hoje é o contrário, é tirar a religião do cenário público, né? E a gente tem que saber argumentar contra isso também. Em 1898, ó, começa uma política que a gente deve ter, já ouvimos na escola, né? Política do café com leite. Quem já ouviu esse termo? E o que era isso, gente? São Paulo e Minas eram os maiores, eram as regiões mais ricas nessa época. Então, São Paulo produzia café e Minas produzia leite. Então, começou uma política de alternância de poder combinada. Então, uma vez um presidente era eleito de São Paulo, a outra vez era de Minas. E aí começou essa dobradinha, né? Sempre alternando São Paulo e Minas. Por isso que é a política do café com leite. E, gente, olha que interessante. Isso era fácil de fazer porque só votava quem era alfabetizado. E a gente, nessa época, tinha 75% da população de analfabetos. Ou seja, esses poderosos conseguiam ter acesso a esses 25% da população e manipular a vontade deles. Inclusive pelo chamado voto de cabresto, né? Que é você manipular um grupo que está ao seu poder, por poder econômico, geralmente, e tentando conduzir eles para uma ideia política específica. E é isso que a gente estava conversando hoje, né, André? Sobre a questão, isso que a gente tem visto muito hoje na igreja. A igreja tem usado a sua instituição para usar esse voto de cabresto, né? Colocar uma visão oficial da igreja ou um político oficial da igreja. E isso é um problema, né? A gente está aqui falando sobre política numa tentativa de discutirmos ideias e ver o que Deus pensa sobre isso. Mas a gente não está aqui para falar com você, olha, você só pode ser de esquerda, de direita, de social-democrata, conservador, você não pode ser anarquista ou pode ser. A gente vai discutir e tentar chegar a um consenso e uma ideia bíblica. Essa é a nossa ideia. Não é conduzir votos ou conduzir ideias de uma forma velada, né? E, gente, como a gente estava num processo de industrialização, ó, começa a se criar aquela ideia de embelezamento das cidades que eu falei, né? E começam a tentar tirar à força aqueles marginalizados, que geralmente eram ex-escravos, porque estava muito recente, ó, 1 ano da abolição da escravatura. E aí que surgem as favelas. Por isso, gente, que a maioria das favelas são da população negra. Por isso. Vem dessa época aí. E a estrutura também é por causa disso. Começou a amontoar nas marginais, né? Por isso que são chamados de marginalizados. Começaram a amontoar lá e começar a criar casas e puxar gato sem organização. Por quê? Porque eles não tinham onde se estruturar, né? Daí que começa a surgir as favelas. E nessa época, por causa dessa industrialização, e no início, gente, é aquilo que o Kaká falou, a leitura de Karl Marx, ela é baseada nessa realidade aqui, ó. Existia muito abuso trabalhista. Então, em um certo grau, a análise dele, em alguns pontos, faz sentido por isso, porque ele estava observando uma realidade que de fato era muito cruel com os trabalhadores. Não quer dizer que a forma que ele propôs como solução é verdadeira e é boa. Não. A questão é, a análise daquele período faz um pouco de sentido, porque tinha muito abuso. Então, era um período muito complicado, com jornadas de trabalho até de 18 horas. E aí, em 1903, a gente tem a primeira greve. Aí que a gente começa a enxergar um pouco melhor a história do Brasil. Nesse momento aqui, ó, de abusos de um lado, começam a surgir outros movimentos em defesa desses trabalhadores. Então, no início do século XX, começam a surgir as greves, começa a surgir a organização dos trabalhadores em sindicatos. Aí que começa toda a história. Olha que interessante como é que a história vai se montando, né? E, lembrando, em 1918 ocorreu a Revolução Comunista na Rússia. Ou seja, esses movimentos começaram a ser estudados em outras partes do mundo e isso influencia e inspira, né? Então, o comunismo começou a querer avançar não só na Rússia, mas
no leste, na Europa, e começou a avançar em todos os lugares do mundo, porque a ideia deles era dominar o mundo, né, com a Revolução Comunista. E começa a chegar, inclusive, no Brasil. Então, nessa época, era esse o contexto. Esse primeiro. E a República, gente, a gente está no Brasil República, né? A República é dividida em 5 fases. Essa primeira fase é a República chamada de República Velha, né? Que ela é militar. Por quê? Foi dado um golpe de Estado pelos militares e os militares governavam. Então, por isso ela é chamada de República Militar. E aí, em 1930, a gente entra na segunda fase da República, que é a República Nova, que é chamada Era Vargas. Getúlio Vargas, aqui, ó, ele perde as eleições, diz que teve fraude e organiza um golpe militar também e toma o poder. E ele fica 15 anos no poder. E 5 anos depois, acontece um evento, olha só, Intentona Comunista. O que é isso? Foi uma tentativa de dar o golpe no Getúlio Vargas. Os comunistas se organizaram para tentar derrubar o governo Vargas, porque apesar dele ter sido populista, apesar dele ter olhado muito para a população mais carente, ele era autoritário. E os comunistas viram isso como um abuso de autoridade. E eles tentaram tomar o poder, só que tiveram baixa adesão popular e não conseguiram tomar o poder. E Getúlio Vargas, olha, em 39 cria a Justiça do Trabalho, em 40 cria o salário mínimo, em 43 cria a CLT. Olha só, tudo isso que a gente vê hoje foi criado na Era Vargas, né? A chamada Era Vargas. Ele inclusive é chamado de pai dos pobres, né? E era um governo militar. E era um governo militar, Você vê que, por exemplo, e os comunistas, por mais que ele estava olhando para a população mais carente, os comunistas não gostaram dele. Olha que interessante, como que é um pouco diferente, né? É um governo militar que é populista e que os comunistas tentaram derrubar. Hoje a nossa cabeça buga, né? Se você tirar o que foi feito nos períodos que o Brasil foi governado pelos militares... Aquele segundo governo militar que você está falando? Nesse aí, nesse aqui. E no segundo, em 64. Se você tirar o que foi feito no período dele, não sobra nada, não? Em termos de leis e de obra de grande infraestrutura, né? Não sobra nada. Exatamente. Na segunda era República Militar, né, de 64 a 84, teve o crescimento. Eles até chamam de um milagre econômico, eu acho. Porque no governo de um deles lá, se não me engano, o Geisel, foi uma explosão assim de crescimento gigantesco, né? Nós vamos entender por que também. Então, gente, a terceira fase da República é chamada de República Populista. Por quê? Depois de Vargas, muitos dos presidentes que assumiram nessa fase, de 45 a 64, seguiam a ideia de Getúlio, de olhar mais para os mais necessitados, e uma política muito desenvolvimentista também, muito de infraestrutura. E aí, um deles, e a gente estava vivendo também um período de Guerra Fria, isso aqui é importante. Ó. O que era a Guerra Fria? A guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. E é uma guerra ideológica, não era uma guerra armada. Então, eles estavam por trás de muitos países nos bastidores. Então, os russos já têm documentos mostrando que tanto os russos quanto os americanos tinham muita influência no Brasil. Por quê? Porque os governos, por exemplo, quando esses governos populistas estavam no poder, os Estados Unidos apoiavam e financiavam muitos políticos de oposição a esses governos populistas, com medo de uma instauração do comunismo no Brasil. E o mesmo acontece do outro lado. Os russos tinham muita influência aos políticos que eram, nesse caso aqui, nesse período, que estavam no poder, entenderam? Então, esses dois países, aí começavam aquelas guerras, né? Olha, vou construir uma bomba, o outro constrói uma maior, um vai para o espaço, o outro também vai. Então, essa é a Guerra Fria, essa é a ideia da Guerra Fria. É uma guerra que não se pega em armas, porém, nos países que eles estão por trás tentando influenciar para evitar ou o comunismo ou o capitalismo, esses países tinham guerras entre eles, né? Tinham guerrilhas entre os comunistas e aqueles que eram contra, mas Estados Unidos e União Soviética ficavam por fora. Né?
Então é muito interessante essa ideia de Guerra Fria. E aí em 55, quem assume é o Juscelino Kubitschek, que tinha o vice João Goulart, e Juscelino Kubitschek é responsável pela criação de Brasília, né? Foi o maior feito dele. Ele tinha o slogan de 50 anos em 5. Então, essa ideia desenvolvimentista e populista veio desse período aí, ó. Ele troca a capital, né? Tira a capital do Rio de Janeiro, coloca em Brasília. E aí, isso muitos questionam o seguinte: se você pegar o Catete, né? O Palácio do Catete lá no Rio de Janeiro, onde os políticos ficavam, o Palácio do Catete é no meio da rua. É na rua, no meio do centro assim, do Rio de Janeiro. Então o político saía da rua, saía do catete, do palácio, e encontrava o povo na rua. Brasília, gente, vocês já viram? Tem aquele grama, tem um lago. Os políticos, ao que tudo indica, Kubitschek projetou isso exatamente para tentar criar uma distância da população com a política. Por quê? Porque lá estão no chamado Olimpo, né? Lá estão isolados, a população não tem acesso direto a eles. Então, isso é visto, às vezes, como uma estratégia política para se proteger, para os políticos se protegerem, né? Faz todo sentido. Questão de logística também, né? Logística. O Brasil é muito grande, então o Brasil está praticamente 1%, né? Sim. Esse foi um dos argumentos também, né? Mas não precisava afastar tanto, né? Afastar o povo, né? Porque o local de ser no centro, beleza, mas poderia fazer um negócio mais acessível à população, né? Enfim. Fazer tudo longe, né? Gente, e aí em 59, olha que interessante, teve a Revolução Comunista em Cuba. Ou seja, os comunistas estavam avançando agora na América. Então, em 59, houve a Revolução Cubana. Com quem? Com Fidel Castro. Esse daqui não é Fidel Castro, esse aqui é o Che Guevara, né? Que foi os dois líderes comunistas dessa época foram o Che Guevara e o Fidel Castro. Eu estou enganado, o Fidel Castro é mais recente. Né? Então, nessa época era o Che Guevara. E aí a gente ainda está na República Populista. Ó. O que acontece? Em 61, quem assume foi o Jânio Quadros, que tinha também como vice João Goulart. E aí o Jânio Quadros, ele renuncia no mesmo ano, acusado de quê? De comunista. Suspeitaram que ele estava tramando um golpe comunista. E ele deu muita margem para isso. Olha só, o que ele fez? Ele condecorou Che Guevara numa reunião que eles tiveram lá no... Não, isso aí acontece até hoje. Ele condecorou Che Guevara. E aí os militares que já estavam olhando isso os Estados Unidos também, né? Olha, cuidado aí, tá tendo muita... Ele está aproximando muito de comunista. Então começou a criar um clima tenso. Aí, ó. E aí, em 62, quem assume é João Goulart, que era o vice deles, dos dois últimos, né? Do Kubitschek e do Jânio Quadros, que tinha a mesma ideia. Eles estavam juntos nessa mesma ideia. E aí Jânio Quadros começa a anunciar reformas de base, começa a anunciar reforma agrária, que é uma linguagem muito comunista, né? Uma linguagem de que quem defende são os comunistas. E aí em janeiro de 64, ele anuncia o Plano Nacional de Educação. Gente, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o Paulo Freire. Ele está discursando para a equipe do governo, explicando o seu método de pedagogia, né? O seu método de ensino. E ele teve um quadro de muito sucesso lá em Angico, que ele conseguiu educar muita gente em 40 dias, com o método dele. E aí isso tomou uma proporção nacional. E aí o Jânio Quadros, o João Goulart agora, isso chamou a atenção dele. Então ele coloca como plano nacional de educação a política, o método Paulo Freire. Então, isso foi criando, nos militares e na população mais conservadora que estava olhando isso, começou a enxergar o seguinte: eles estão planejando uma revolução comunista no Brasil. E aí, gente, em 13 de março de 64, o João Goulart faz um discurso na Central do Brasil para 150 mil pessoas. Então foi um negócio muito grande. E esse foi um dia marcante porque chamou a atenção, foi a gota d'água.
porque lá ele começa com um discurso que vai colocar as reformas em pauta, porque ele estava tendo muita resistência no Senado, no Congresso, né? Estava tendo muita resistência para implantar essas reformas, e lá ele engrossa o seu discurso, e isso foi a gota d'água para que acontecesse algumas coisas que vão culminar na intervenção militar. Ele fez esse discurso dia 13, olha que interessante. Dia 19 acontece a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Gente, não há nada novo debaixo do sol, né? Olha que interessante. 500 mil. Eles foram atrás de liberdade. Exatamente. Não pediram nem saúde, nem educação. Exatamente. Só liberdade. E pediram também... olha aqui, ó, o Brasil não será uma nova Cuba. Quer dizer que o resto devia funcionar mais ou menos, né? Porque a pauta ali era liberdade. Sim. Que eles estavam reivindicando, no caso. Parece que o restante devia funcionar melhor, não? Provavelmente. Provavelmente. Mas o foco daqui é o risco dessa influência comunista, entendeu? Não necessariamente. Eu não sei a fundo como era a economia, como era o índice de desenvolvimento na época. Não tenho esses detalhes. Porém, mesmo se não tivesse tão bom, o foco aqui, o risco maior que eles perceberam era essa revolução comunista no Brasil. Porque já tinha começado em Cuba e já tinha muita influência no Brasil, né? Em 1922 é criado, 1822, em 1922 foi criado o Partido Comunista do Brasil. Então o Partido Comunista começou a fomentar esse movimento no Brasil. Estão chegando. E aí, gente, no dia 31 de março ocorre a intervenção militar com apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos desloca 2 aviões e 4 navios para aporta esses navios em Santos. Por quê? Porque já estava coordenada essa intervenção militar e eles estavam prevendo uma resistência. Então vamos mandar pessoal para lá, vamos mandar forças armadas. Só que João Goulart se refugia no sul e o Congresso declara vaga a cadeira dele presidencial. Então ele vai para o sul, de lá ele faz algumas ligações, o que vocês acham, o que vocês acham, não vai dar, aí ele vai para o Uruguai, pede asilo político em Uruguai. Então o Congresso declara vaga a cadeira presidencial e quem assume é o primeiro militar, né? Primeiro quem assume de forma interina é o presidente da Câmara e aí depois em seguida já é o primeiro governador militar. Então todos os militares tomaram a cadeira, não, né? O próprio Congresso que caçou o Goulart. Não necessariamente. Porque a gente tem a impressão que os militares chegou e tirou ele. Os militares, as tropas já estavam se movimentando. É claro, a gente não pode falar assim que eles não tiveram influência nenhuma. Óbvio que tiveram. Eles estavam, tipo assim, tava com um fuzil na mão. O cara fugiu, É claro que, com certeza, foi influência militar, mas para dar um ar de... Não foi de todo um... Teve participação do Congresso também, né? Óbvio. Não tem como isolar uma coisa da outra. O Congresso declarou vaga e votou quem ia ser o presidente, né? Que no caso, acho que da lei seria o presidente da Câmara. E o interessante também, que eu notei pesquisando esse assunto, gente, existem basicamente 2 visões. Uma visão contada pelos progressistas e uma versão contada pelos conservadores. E o que eu pude perceber? Há elementos e documentos fidedignos de vários elementos, de ambos os lados. Então, por exemplo, uma versão conservadora que eu vi foi do Brasil Paralelo. Não sei se vocês conhecem. É uma nova rede de streaming, muito boa por sinal, a gente assina. Porém, a gente tem que ter sempre o senso crítico, né? Então, quando você vai ver um documentário deles falando sobre a intervenção militar, eles quase não citam os abusos do período militar, mas focam muito nas guerrilhas, no quanto os comunistas mataram, enfim. Aí quando você vai ver um documentário de outro grupo, aí é qualquer um outro, né? Porque hoje a predominância hegemônica cultural é dos progressistas. E aí quando você vai ver a versão deles, eles focam só
na tortura que os militares fizeram e não citam a influência da Rússia no Brasil, não citam, na cabeça deles, não, não, gente, comunismo? Como assim? Não tinha nada disso, foi um abuso dos militares. E lógico que não. Tinha de fato um risco de revolução comunista no Brasil. Então, a minha conclusão hoje é, eu não acho que os militares... E aí vocês vão ver durante a história também, porque qual foi a ideia? A ideia dos militares, aí a gente inicia na República Militar de novo, a Terceira República. A ideia de Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar nessa época, era fazer uma transição, era só colocar ordem na casa até as próximas eleições. Essa era a ideia. Não era, a ideia inicial não era tomar o poder de fato. A ideia era, vamos estancar a ferida, né? Essa tentativa comunista, organizar até as próximas eleições. Só que o que acontecia? Castelo Branco ele era de uma linha intelectual dentro dos militares. Dentro dos militares tinha uma linha mais intelectual e uma linha mais que eles chamam de linha dura. Pessoal mais, não que sejam gigolôs, mas eles eram mais radicais, eles eram mais enérgicos, mais práticos. Essa linha mais intelectual, ela era mais ponderada, moderada. Então, o que aconteceu? Castelo Branco ficou de 64 a 67, e aí essas pressões internas desses militares linha dura falou com ele o seguinte, não vai ter novas eleições. Aí começaram-se, quem já ouviu no termo AI-5? O que foi o AI-5? O que foi esse AI, né? Ato institucional. Foram 5 atos institucionais ao longo do período militar. E cada um deles colocava uma regra. Por exemplo, o primeiro ato institucional, eu acho que foi o Costa e Silva que fez, esses 3 aqui, ó, são da linha dura. Então, esses militares aqui os caras eram bravos. Então, eles começaram a colocar os atos institucionais. O que foi? Primeiro ato institucional, vamos tirar do poder todos os comunistas. Vamos caçar os mandatos, prender pessoas, e aí começou. E aí, começa isso, e aí o que acontece? Aqui, ó, Costa e Silva assume, ele é da linha dura, começa os atos institucionais. Proíbe as eleições, agora quem vai eleger somos nós, não vai ter mais eleições diretas, eleitos pelo povo. Proíbem os partidos, acabam com todos os partidos que tinham, só fica 2 partidos, a Arena, que era dos militares, e o MDB, que era a oposição aos militares, que era uma oposição consentida pelos militares, eles vigiavam de perto. Fala muito não. Mas eles até falavam, mas era um negócio bem, bem vigiado, né? Pode falar, vai lá. Deixa eu ver. Pode falar. E, gente, começa a caçar mandatos de políticos que estavam envolvidos com o comunismo. E olha que interessante, gente. Aí que entra a questão, ó, é aquilo que eu já falei. Foi um golpe ou foi uma intervenção? Qual que é a minha conclusão hoje? Inicialmente, não foi um golpe, foi uma intervenção positiva. A questão é que durante o processo, e mesmo nesse documentário do Brasil Paralelo, que é conservador, muitos reconheceram isso. Começou com uma boa intenção e ao longo do caminho se perderam. Meteram os pés pelas mãos, né? Como se diz. Sentou na cadeira aí, meu amigo. Então, assim, ao contrário do que os progressistas dizem, tinha sim possibilidade de revolução comunista no Brasil. Isso para mim, é história. Porém, negar também que houve abuso dos militares também é um problema histórico, né? Porque tiveram muitos abusos. E aí, gente, quem conhece essa moça aqui? Dilma Rousseff. O que aconteceu? Em resposta a esses abusos desses militares linha dura, começaram a surgir guerrilhas, pipocar guerrilha comunista para todo lado. E eles começaram a botar terror. Eles invadiam lugares, eles jogavam bomba, e aí os militares, como forma de tentar reprimir, abusavam do outro lado, torturavam pessoas. Então isso aqui são fotos desse período, ó. Aqui, ó, aos protestos, ó, ditadura assassina. Então o pessoal progressista só vê isso aqui, ó, só vê a ditadura assassina. Não vê também as guerrilhas comunistas que eles tentavam aplicar e que mataram muita gente, né? Inclusive, aqui, ó, olha os dados, ó.
Estima-se que os comunistas mataram 119 pessoas nesse período militar, com essas guerras, com essas bombas, e os militares mataram em torno de 400 comunistas ou pessoas, né, civis. Eu vi um vídeo do cara que era marido da Dilma, o Ah, primeiro marido dela, um meio estrábico assim, né? falando da lua de mel deles, que eles, quando ele estava com a Dilma, que eles casou lá, eles saíram fazendo uns assaltos. E fala numa naturalidade, né? Roubavam os bancos, tudo. O cara falou isso. Então, isso é interessante demais, gente. Por quê? Porque a gente tem que entender o que a pessoa pensa. Na cabeça deles, eu já vi, há alguns anos atrás, eu já vi uma pessoa, um cristão, que inclusive, Diego, já não congregava com a gente, mas a gente já fez um evento junto, e o cara falou o seguinte, gente, assaltar banco não é errado. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está indo contra uma injustiça maior ainda, que é o abuso dos poderosos, que existe de fato. Só que a questão não é assim que a nossa arma não é essa. Não é assim que a gente combate a injustiça. Não é assim que a gente combate a opressão dos poderosos, o imperialismo que existe de fato, né? Os Estados Unidos e outros países querem dominar hegemonicamente o mundo. Isso não é inegável. A questão é a forma como nós cristãos resolvemos as coisas não é por violência, não é, assaltando o banco só porque estão cobrando juros abusivos. É combater o mal com o mal, assim, né? A nossa arma é o amor. E o segundo marido dela também sequestrou um avião com várias pessoas e foi para Cuba. Não deu, né? Não sei, essa eu não sei. Olha só pra você ver. Então, na cabeça deles, eles não eram criminosos. Por mais que eles matassem pessoas, eles estavam matando pessoas inimigas, que eram a favor da dominação, da opressão. Então, na cabeça deles, é surreal, mas é a mesma coisa que é surreal um cristão falar que bandido bom é bandido morto. Isso é surreal. Por quê? É um extremo combatendo o outro. Não é assim que a gente resolve as coisas. Bandido bom é bandido punido e recuperado. Isso é bandido bom. Não é bandido morto. Nós não temos prazer em matar. A gente ama o bandido. A gente protege o inocente também. Mas a gente ama o bandido. A gente quer a gente quer o bem dele. Então são duas coisas que não cabem na escritura, no nosso entendimento. E aí, o que acontece, gente? Aqui a gente começa a entender mais ainda o que acontece hoje. Essa linha dura, eles começaram a fazer o seguinte, eles tinham um governo tecnicista. O que é isso? A gente não liga para ideologia. Nossa questão é prática. Nós somos práticos. Vamos resolver os problemas do país. Vamos contratar os melhores técnicos para fazer obras de infraestrutura e vamos avançar no Brasil. Vamos avançar como nação, né? E aí o que acontece? Nesse período começa a surgir o chamado marxismo cultural. Quem já ouviu esse termo? Marxismo cultural. Ninguém nunca ouviu? Já ouvi. Já ouviu? O que é marxismo cultural, gente? Marx desenvolveu uma teoria de tomar o poder pela espada, né? Pela foice. Por isso que o símbolo do comunismo é uma foice, que são os trabalhadores que trabalhavam com a foice, eles tomam o poder pelo poder da força. Só que nessa época, Marx morreu, aí vem o discípulo de Marx, o discípulo do discípulo de Marx, e como toda teoria, filosofia, o pensamento vai se aprimorando, modificando. Então, o que Antônio Gramsci, por exemplo, entendeu? Ele olhou a história, ele fez a leitura dos 50, 60 anos de tentativa comunista, e o que ele percebeu? Gente, não está dando certo pela força. Vamos atuar na cultura. Então, Marx achava que a infraestrutura dominava a supraestrutura. O que é isso? Superestrutura são as ideias, são as filosofias. Então, ele imaginava que as relações de trabalho influenciavam as ideias. Gramsci falou o seguinte: não, é o contrário. As ideias que influenciam na forma. É o contrário. Então, se a gente agora atacar, em vez de atacar com armas, criar uma hegemonia cultural, a consequência das relações econômicas vai ser diferente. Vocês entenderam a inversão de coisas? Marx acreditava que as relações de econômicas que determinavam as ideias. Gramsci entendeu o contrário. As ideias é que determinam as relações econômicas. E eu acho que faz mais sentido.
Porque as ideias que moldam a cultura, e não o contrário. Tanto que, uma frase que eu achei sensacional esses dias, o Auguste Comte, que foi um filósofo positivista do século XIX, ele diz o seguinte: o mundo é influenciado por filósofos mortos. Exatamente isso, gente. As ideias que a gente carrega hoje é uma construção histórica, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e a gente precisa estudar muito a Bíblia para a gente não abraçar ideias antibíblicas. Então é muito perigoso. E aí, em 74, no governo do Geisel, ele começa a usar a teoria da panela de pressão. O que é isso? Geisel entendia o seguinte: a sociedade é como uma panela de pressão. Se ela estiver insatisfeita, ela vai esquentando, esquentando, esquentando e chega uma hora e estoura, numa revolução, numa guerra civil. E o que ele percebeu? O que ele tentou fazer então? Bom, já que nós estamos com o poder, vamos deixar os progressistas dominarem essa área intelectual. Então deixa as universidades para eles se organizarem, para eles debaterem, para eles criarem teorias, e aí eles vão aliviar suas tensões e não vão estourar. Então essa era a teoria dele. E por isso que as universidades foram entregues ao progressismo, essa visão mais progressista de mundo, que a gente tem que avançar, que não existem referências, né? Essa é a diferença de progressista e conservador. O conservador olha mais para trás, o progressista olha mais para frente. O conservador ele olha para a tradição, ele fala, olha, tem coisas boas na tradição que a gente precisa conservar. O progressista fala o seguinte, não existe regra não, a gente tem que progredir para cá, a sociedade está mudando. Então, dando um spoiler já na outra parte da aula, esses são termos que, inclusive o Coises, nesse livro aqui, ó, defende como mais fáceis de entender a nossa visão política hoje, do que direita e esquerda. Direita e esquerda nós vamos ver que já caiu em desuso, porque tem coisas que não se encaixam nesses termos, né? Nós vamos ver com mais critério. Mas aí as universidades foram entregues aos progressistas e começaram a implementar o marxismo cultural, ou seja, o jovem entrava para a faculdade e ele começava a ouvir um lado da história. Por isso que hoje os progressistas eles dominam o ambiente cultural, a maioria dos artistas são progressistas, as universidades são tomadas pelo progressismo. Então, se você falar de qualquer pauta que é mais conservadora dentro de uma universidade hoje, principalmente pública, você é escorraçado. Então começou ali, ó, os militares deixaram as universidades, essa área cultural, para os progressistas se organizarem, para eles não estourarem, né, na panela de pressão, e aí deu no que deu. E aí começaram a surgir os protestos estudantis. Os jovens começavam a ouvir na escola aula de história. Gente, existem os ricos e os pobres. Os pobres têm que lutar contra os ricos. E aí aquela consciência de classe, né, na linguagem marxista, começavam... E aí eles achavam que aquilo era o natural. Não ouviam o contraditório. Não ouviam o outro lado da história. Por quê? Era uma hegemonia cultural. Então, assim, o jovem já não tem capacidade de discernimento nenhum. Né? A gente, quando tem 18, 20 anos, não sabe nada da vida. E aí você ouve um lado da história, você já acha que aquilo é verdade. Aí os jovens começaram a protestar. E aí começaram os protestos por diretas já. Ou seja, já... Por isso que o Bolsonaro está cortando verba de educação, é mais militar. Né? Ele acha que as universidades estão nessa base esquerdista e ele dá muito valor para. Exatamente. Aí vem um discurso que é possível, e eu acho que é positivo, investir em educação primária, por exemplo. Por quê? O que ele percebeu? Quando você vai olhar os gastos dos governos do PT, por exemplo, o gasto de universidade subiu demais. É claro que tem um lado positivo e negativo. O lado positivo muita gente teve acesso à universidade que não tinha. Porém, é claro que quase tudo tem um fundo por trás também. Qual que é o objetivo deles? Criar uma hegemonia cultural. Então tem pontos positivos e negativos, não tem como negar isso. Então o ambiente está formando pessoas, quanto mais pessoas você colocar ali para ouvir a Exatamente. sua teoria. E qual que é a ideia de fortalecer a família, do lado do Bolsonaro, por exemplo? Fortalecer a família e fortalecer a educação infantil.
A família vai trazer a sua cultura para a criança. Então tem pontos positivos e tem possibilidades de um uso indevido de ambos os lados. A questão é a gente tem que ter esse jogo de cintura, de saber identificar, separar o joio do trigo, né? Eu acho que no Brasil se gastou muito dinheiro na educação e a educação nossa não é grandes coisas. Não sei o nome do órgão que avalia isso, mas a última que teve aí que eu pude ver é tipo assim, o Brasil está muito mal colocado. É aquele teste do... Estamos atrás de países aí fudidão aí, eles são melhor educados do que a gente, gastando muito menos do que a gente gastou aqui. Teste do PISA? Não, como é que chama? PISA, acho que é do PISA mesmo. É que o desempenho, tipo assim, em 90 países é 70 e pouco, 64, 80. Então. Posição do Brasil. Então, assim, se gastava muito com educação e acho que era muito mal administrado. Exatamente. Era um dinheiro que ia pro ralo mesmo. Já agora. Não todo, né? Porque tem um lado positivo também, o acesso à universidade, mas deixa a desejar. Por exemplo, os professores ganharam um aumento de salário aí bem significativo, coisa que eles não recebiam. Agora? É 30% de aumento, R$1.000 de aumento para todos os professores do Brasil. Eu acho que retroativo. Hoje mudou, ensino médio. Ensino médio. Entendi. E aí, gente, começam os protestos, diretas já. Tipo assim, a gente não quer mais... a gente quer eleger o nosso presidente. A gente não quer mais essas eleições indiretas entre os militares, né? E de tanto pressionar, em 85, finaliza o período militar. A gente entra na República Redemocratizada. Então nós tivemos a primeira República Militar, com o golpe de Marechal Deodoro, a República Vargas, né, a Era Vargas, a República Populista, a República Militar de novo e agora a República Redemocratizada. Então essas são as 5 fases das repúblicas do Brasil. E aí, o primeiro eleito, que foi uma transição, foi Tancredo Neves, vô do Aécio Neves. Só que ele morreu antes de tomar posse. Muito estranho, né? Coisas estranhas que acontecem na política. Coincidências. Ele morreu e o vice dele, quem assume, o José Sarney. Então esse foi o primeiro presidente da redemocratização do Brasil. Ele presidiu de 85 a 90, aí depois vem o Collor, né? O famoso Collor, que foi impeachmentado por causa de um problema lá com uma variante, eu acho. Uma Kombi, não sei. Elba. Uma Elba, olha só, uma Elba tirou ele do governo. Então ele foi impeachmentado em 92, quem assume é o vice dele, o Itamar Franco. Aí o Itamar Franco cria o Plano Real com o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda dele. E aí, próximo ano, o Fernando Henrique estava em alta, né? Poxa, criou o Plano Real, acabou com a inflação no Brasil, foi eleito em 98 até 2006. 2006 assume o Luiz Inácio Lula da Silva. 2012 assume a Dilma é impeachmentada em 2016, o Temer fica de 2016 a 2018 e o Bolsonaro é eleito em 2018. Então esse é um resumo da nossa República Redemocratizada. Tranquilo, gente? Entenderam por que existe inclusive essas questões? Por que o Bolsonaro tira verba das universidades? Tem toda uma ideia por trás. É muito interessante entender a história por causa disso. Poxa, julgar ele de forma simplista dos dois lados é perigoso. Pô, então você não gosta de universidade? Não é só isso. Pode ser, mas não é só isso. Tem um outro lado também. Então a gente tem que ir com muita cautela. É muito difícil. Quanto mais eu estudo assim, mais eu fico cauteloso em fazer certos julgamentos assim. Por quê? Porque existem dois lados da moeda. Pode ser um pouco de uma coisa, pode ser um pouco de outra, né? Enfim. E aí a gente entra na nossa última aula, que é basicamente o resumo desse livro aqui, gente, Visões e Ilusões Políticas. O Coys, nesse livro, ele traz o termo ideologia num sentido negativo. O que é ideologia para ele? São tipos modernos de fenômeno da idolatria que trazem seu bojo as suas próprias teorias sobre o pecado e redenção. Então, na cabeça do Coys, uma ideologia
é uma distorção da realidade. Então, Deus, a realidade, existe uma realidade sobre a criação, sobre o que deu errado no mundo e sobre a redenção, né? A solução do problema. Então, basicamente, gente, as ideologias, elas são idólatras exatamente por isso. Elas pegam elementos de criação, queda e redenção e transfiguram isso, mudam a verdade de Deus, né? Como Paulo fala em Romanos 1. Então, isso é uma ideologia. E nesse sentido, o cristão ele não tem uma ideologia política. Por quê? Porque ele tem uma cosmovisão cristã sobre a política. Qual que é a diferença? Ele não pega elementos da criação e coloca como deuses e deifica esses elementos. Então, por exemplo, alguns assuntos que envolvem política é isso aqui, ó. Aqui é basicamente antíteses, olha só que interessante. O que a gente pensa sobre economia? A gente precisa ter igualdade ou a gente precisa ter liberdade? Os progressistas vão defender uma igualdade. Os conservadores vão defender a liberdade. Diplomacia. A gente defende o nacionalismo ou a gente defende o globalismo? Os progressistas vão defender o globalismo. Aqui não está aqui não é essa linha progressista e não é essa linha conservadora, tá misturado aqui. Exatamente para a gente ver o seguinte, dependendo do assunto, um vai defender mais uma coisa e outra. O que a gente tem que fazer é o que a Bíblia diz sobre isso. E quase sempre a Bíblia traz alguns elementos de todos eles. Essa que é a questão. A Bíblia traz alguns elementos de todos eles. Nós vamos ver um pouquinho melhor. Então, o nacionalismo, ele foca mais no micro, no seu estado, nação, no seu país, no seu estado, no seu município, na sua família. O globalista, ele foca mais no todo, né? Nós somos todos uma mesma nação, uma mesma população, né? O mundial. Na questão civil, a gente preza pela liberdade ou pela autoridade? É isso que está em jogo. Na questão social, a gente preza pela tradição ou pelo progresso? Então, é aqui que está envolvido os assuntos relacionados à política. É aqui que está envolvido. São esses assuntos. Então, já reforçando, cuidado para não reduzir assuntos políticos a um termo, ou alguns termos, direita e esquerda, por exemplo, e nem mesmo progressista e conservador. Por quê? Porque a gente pode ser progressista num assunto e conservador em outro, e vice-versa. Então isso é muito comum. Quem já ouviu o termo assim, olha, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia? Então, depende do assunto. E tem assuntos que talvez caibam um progresso, tem assuntos que talvez caibam uma preservação da tradição. Depende da tradição. Gente, pensa a reforma protestante. O que os reformadores eram na cabeça dos católicos? Eles eram o quê? Progressistas ou tradicionalistas? Progressistas. Mas, na cabeça dos protestantes, o que os católicos eram? Tradicionalistas. A questão não é que a gente tem que ser tradicionalista ou progressista. A questão é, o que a gente está querendo progredir está certo? O que tem agora está errado? Ou vice-versa? Se o que tem agora está certo, a gente tem que ser tradicionalista. Se o que tem agora está errado, a gente tem que progredir. Estão entendendo? Então depende. Não é tão simples quanto parece. Então, naquele momento, o que a Igreja Católica a tradição católica estava preservando, estava errado. Então, a gente naquele momento teve que ser progressista. Olha que interessante. Por quê? Porque eles estavam defendendo coisas que não são bíblicas. Indulgência, autoridade papal, várias doutrinas que eles queriam, que a tradição deles criou ao longo de 1000 anos, que eles queriam conservar. O certo seria progredir e romper com aquilo. Claro que não precisava de mortes, né, como teve. Os reformadores mataram muita gente. Não precisava disso. A questão é que precisava progredir, precisava. Então, percebam como é complexo o negócio.
Então, por mais que progressista e conservador sejam termos que talvez sejam mais coerentes da gente entender a nossa complexidade política hoje, ainda assim depende um pouco. Então é complicado. Se alguém me pergunta assim, você é conservador ou progressista? Sobre qual assunto? Sobre qual tema? Aborto. Aborto. Hoje, o que tem hoje? Proibido. Concordo. Isso aí a gente não pode avançar. A gente não pode criar possibilidades do Estado legislar a morte de inocentes. Isso para mim é impensável. A filosofia do reino de Deus está acima disso. Filosofia do reino de Deus. Sim. Não pergunto sobre a direita e a esquerda. Eu sou a favor do reino de Deus e dos princípios do reino de Deus. Né? E quando a gente se coloca em caixas humanas, né, sempre vai... Nunca nenhum desses modelos vai refletir plenamente o reino de Deus. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque são muitos assuntos diferentes. Olha só, o tanto de... aqui só tem 4. Ó. Uma pauta econômica, uma pauta diplomática, civil e social. Então, por exemplo, a gente está conversando, né? A Bíblia, ela aprova o trabalho, ela não recrimina o rico, porque ele é rico. Ela assume que podem haver pobres. Mas chega um momento, né, cada 50 anos, que as terras são... Os escravos são soltos, as terras divididas, voltam... Isso é comunismo. Então, o reino de Deus, ele equilibra essas... Eu não diria comunismo, porque o comunismo traz muita coisa por trás. É uma reforma agrária, por exemplo. É uma reforma agrária. Eu acho que é mais específico, né? É uma reforma agrária, concordo. Acima dessas coisas. Exatamente. É uma coisa muito mais ampla do que esse preto ou branco. Exatamente. Então, gente, olha só. O que é uma ideologia? Primeira característica. Ela deifica, ela torna algo criado como Deus. Então, por exemplo, os liberais, foi o vídeo que eu soltei esses dias lá no Rios, né, da igreja. Os liberais têm uma tendência de deificar a liberdade. Eles defendem a liberdade a tal ponto que ela se torna um Deus. Nada pode ferir a sua autonomia. Isso é um problema. Esse excesso é um problema. Por quê? Porque Deus, ele instituiu autoridades para governo. Então, nós não somos tão livres assim. Por outro lado, os progressistas, eles tendem a colocar a coletividade acima do indivíduo. Só que nós somos a imagem de Deus, nós somos indivíduos que temos a imagem de Deus sobre nós. Então a coletividade também precisa respeitar o indivíduo. Então as duas coisas, a gente tem que valorizar a liberdade individual e ao mesmo tempo prezar pelo coletivo também. Não é uma coisa ou outra. As duas coisas são importantes. Então, quando uma ideologia coloca um ponto acima de tudo e deifica esse ponto, aí entra uma ideologia, que é, em outras palavras, uma idolatria. E o segundo ponto é que as ideologias também são uma cosmovisão, é uma forma de enxergar o todo. Então, por exemplo, olha, Marx. Qual que é a ideia de criação de Marx? Muitos dos contratualistas, gente, dos filósofos do século XVI, XVII, quando estavam surgindo, e XVIII, quando estavam surgindo as ideias políticas que a gente tem hoje, de democracia, o que eles imaginavam? Eles imaginavam um momento inicial da humanidade, né, como um período de criação, e imaginavam como era esse período. Aí eles tentavam entender o que deu errado no processo. Entendendo o que deu errado, eles criavam uma teoria para resolver o problema. Então, olha só, isso é uma ideologia, isso é uma forma de enxergar o todo, enxergar como as coisas surgiram, o que aconteceu no meio do caminho, a queda, e como redimir. Então, na cabeça de Marx, por exemplo, nós fomos criados sem classes. A gente era feliz nessa época. Só que o que deu errado? Um dia, alguém cercou um terreno e falou, isso aqui é meu. Aí, qual que é a queda para Marx? Propriedade privada. E qual que é a solução? A Revolução Comunista. Começa com o capitalismo fazia parte do processo para Marx. Depois do capitalismo, a gente desenvolve, acumula recursos
e toma os meios de produção inchando o Estado vai começando a comprar as empresas privadas e vai ganhando cada vez mais poder, até o ponto que o Estado detém todos os meios de produção. Esse é o final do socialismo. Depois desse momento, chega o comunismo, que é a fase final. O que é o comunismo? Extinção de classes. Não existe mais patrão e empregado. Todos têm a mesma quantidade e a gente vai viver paraíso na Terra. Essa era a ideia de Marx. E o que é isso? Isso é uma religião. Por quê? Por que é uma religião? Porque tem uma ideia de criação, uma ideia de queda e uma ideia de redenção. E é uma ideologia exatamente por isso, porque é uma visão equivocada. Por quê? Porque encontra no mundo material a resolução para os nossos problemas. Isso é idolatria. Porque a resolução dos nossos problemas não está em distribuir toda a renda igualmente. Isso não resolve os nossos problemas. O pecado ainda vai estar no nosso meio e ainda nós vamos ter problema ainda. Nada nesse mundo pode... Vocês percebem a astúcia de Satanás? Gente, olha que interessante. Satanás quer tirar Deus do cenário. Ele quer fazer com que as pessoas acreditem que a resolução dos problemas delas estão aqui na Terra. E não estão. Isso é uma forma de iludir a humanidade. Estão entendendo? E esse livro aqui faz uma análise das 5 visões ideológicas, né? O liberalismo, o conservadorismo, a social-democracia, o socialismo e o nacionalismo. Então, a ideologia é diferente de cosmovisão. Nós cristãos não temos ideologias. Por quê? A gente não acredita que a resolução dos nossos problemas estão aqui. Isso não quer dizer que a gente vai escapar do mundo e vai deixar para lá. Não. A gente trabalha, a gente estabelece o reino de Deus, a gente luta por justiça, a gente luta por liberdade, porém, a resolução final é o reino vindouro. Então a gente tem que fazer tudo isso, lutar pela liberdade, lutar pela justiça social, mas mostrando às pessoas o seguinte, olha, isso aqui é só um gostinho do que vai vir por vir, e a gente aponta a cabeça das pessoas para o alto, para que as pessoas enxerguem a solução final dos problemas dela, e enxerguem o problema maior que está dentro dela. O problema não está no governo. O problema do mundo não está na organização social. O problema do mundo não está na estrutura, enfim, em qualquer coisa externa. O problema do mundo está dentro de mim. Por isso que Chesterton foi convidado a fazer uma redação, um concurso de redação. E o tema da redação era: qual é o problema do mundo? E aí a redação dele foi o seguinte: senhores, o problema do mundo sou eu. Assinado Chesterton. É isso, gente. O problema do mundo está dentro de nós. E as ideologias, tanto progressistas quanto conservadoras, tentam colocar na criação a resolução dos nossos problemas. Então, para os conservadores, por exemplo, a resolução dos nossos problemas é da liberdade. Só que isso também não resolve os nossos problemas. A gente precisa de freios também, porque nós somos inclinados ao pecado. Então, se der liberdade demais, dá problema também. Estão entendendo? Como que a ideologia distorce a realidade? E aí, ó, aqui ele traz esse exemplo. Ó. Em vez da gente classificar as ideologias políticas em direita e esquerda, ele traz essa proposta aqui, ó, que parece mais fácil de entender as visões políticas hoje. Então, o que está em jogo é liberdade versus autoridade e igualdade versus desigualdade. Olha que interessante. Então, por exemplo, o anarquismo ele está na linha da liberdade, né? Porque não existe governo e todo mundo está livre. Porém, nessa questão aqui, ó, ele está mais para o lado de cá. Ó. Por quê? Porque todos são iguais, ninguém governa ninguém. Então, por isso que ele está nesse polo esquerdo aqui. Ó. É o auge da liberdade e o auge da igualdade. Por outro lado, o liberalismo clássico também preza pela liberdade, mas ele dá mais ênfase para a desigualdade. Em qual sentido? Olha, uns vão ter mais que outros mesmo. Estão entendendo? A gente não precisa prezar por uma igualdade absoluta. Uns vão ser diferentes, né? Então, por isso ele está na liberdade e está no lado da desigualdade. O comunismo está do outro lado da balança, está do lado da autoridade. É um governo autoritário que impõe as coisas.
e está mais do lado da igualdade. Ó. Por quê? Porque ele preza para tudo igual para todo mundo. O outro lado, o nazifascismo, lá, está do lado da autoridade, porém preza mais pela desigualdade, não está preocupado em trazer igualdade. E aí eu coloquei chave aqui, entre esses dois, que é o social-democrata e o conservador, porque eu acredito que a visão bíblica sobre política tem elementos desses dois pontos aqui, A gente está mais ao centro aqui, tá vendo? Por isso que eu me considero um centro-esquerda ou centro-direita dependendo do assunto. Por quê? Porque dependendo do assunto, eu sou mais centro-esquerda. Dependendo do assunto, eu sou mais centro-direita. Eu não acho coerente os extremos, olhando a Bíblia. Entenderam? Eu acho que tem elemento desses dois pontos aqui. Por exemplo, o anarquismo. A Bíblia diz que Deus instituiu as autoridades. Então, como que a gente vai defender a anarquia? É difícil defender a anarquia. O liberalismo é uma ênfase excessiva do indivíduo acima da coletividade. Porém, a Bíblia em vários momentos fala que a gente não deve buscar os nossos próprios interesses, mas os do outro, por exemplo. Então a Bíblia fala muito para a gente tirar o olho da gente e olhar para o outro. Então como eu vou defender o indivíduo acima da coletividade? É difícil. O comunismo, a coletividade acima do indivíduo, pela força ainda. Como assim? Aí muitos comunistas usam aqueles textos famosos, né? Atos 2:42, que as pessoas vendiam suas propriedades e distribuíam, colocavam no pé dos apóstolos para distribuir. Só que isso não apoia o comunismo. Por quê? Primeiro, porque era feito de livre e espontânea vontade. Não era uma imposição do Estado. Era livre e espontânea vontade. Porém, e era de acordo com a necessidade também. Não era uma igualdade absoluta. Por exemplo, o termo, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, se não me engano, que o nosso desejo não é que uns sejam sobrecarregados e outros aliviados, mas que haja igualdade. O termo igualdade ali, no original, é equidade. E o que significa equidade? Cada um ter aquilo que é suficiente. Sua necessidade. Então, a Bíblia não defende uma igualdade absoluta. Ao mesmo tempo que a Bíblia não defende um abandono das pessoas mais vulneráveis. A Bíblia defende que a gente recorra, acolha esses vulneráveis, mas também que a gente não crie eles como dependência, né? Por quê? Porque a Bíblia vai falar também, em 2 Tessalonicenses 3:10, que aquele que não trabalhar não coma. Olha que interessante. Paulo fala, olha, eu estou sabendo que tem preguiçosos no meio de vocês, então aquele que não... Por isso que eu fiz a pergunta para o Cacá. Cacá, como a gente vai cuidar do pobre, que é uma premissa bíblica, ao mesmo tempo a gente não vai premiar a preguiça, porque a preguiça também é uma falha moral. Tá entendendo? Então, a Bíblia ela é mais ampla. A Bíblia ela é mais ampla. A Bíblia não defende o individualismo e também não defende a igualdade absoluta. Ela nos proíbe, inclusive, de se exceder, né? Não acumule tesouro na terra. Se a gente tendo o que comer e vestir, estejamos satisfeitos, né? 1 Timóteo 6. Então, a Bíblia nos proíbe, Deus nos proíbe de exceder, mas também ela não defende uma igualdade absoluta. Isso vai depender da nossa capacidade de desenvolver, de se esforçar também, né? Então, como é que a gente vai defender o comunismo? É difícil. Como é que a gente vai defender o nazismo também, gente? O que é o nazismo? É a acepção de pessoas. É achar que uma raça é superior à outra, por exemplo. Como que a gente vai defender isso? Paulo fala, não há mais judeu nem grego, escravo ou livre. Todos são um em Cristo. Não existe mais esse negócio de raça superior. Não existe. Todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus, temos o mesmo status diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Não há diferença nenhuma. Então é difícil sustentar esses extremos aqui, biblicamente. No meu entendimento, né? A gente pode discutir algum assunto. Mas no meu entendimento é difícil sustentar. Por outro lado, aqui a social-democracia, a Bíblia fala de defesa dos vulneráveis, fala das autoridades. Então, a gente não tem uma liberdade total.
Existem autoridades que estão aqui para nos vigiar, inclusive, porque nós somos seres que estão inclinados ao pecado e essas autoridades são para frear um pouco nosso impulso pelo pecado. Então a Bíblia fala de proteger os vulneráveis, a Bíblia fala sobre cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. A Bíblia fala isso. Então a gente precisa lutar por um bem-estar social para todos. A gente precisa lutar por isso. Isso é Bíblia. Lutar pelo bem comum, por isso que eu perguntei o Irani também. Cada pergunta para um foi direcionando, tentando observar um possível desvio de idolatria de cada um deles. Né? Um, idolatrar o pobre, achar que o pobre não pode ser preguiçoso, que ele tem sempre que ser cuidado. Não, ele tem que ser cuidado inicialmente, mas tem que dar ferramentas para ele ser autônomo. Então, os progressistas tendem a idolatrar o pobre. O outro lado, os conservadores, tendem a desmerecer o pobre. Não, vamos acabar com o CLT, vamos acabar com isso. Poxa, não é assim também. Acabar com o SUS, não é assim também. A gente tem que cuidar dos vulneráveis e dar a ele condições de igual oportunidade. Estão entendendo? O conservadorismo também fala do trabalho. O conservadorismo fala dos valores. Meu Deus do céu, tem que arrumar ela. Nossa Deus. Então a Bíblia fala do trabalho. Quem não quiser trabalhar, gente, não coma. Preguiçoso não tem vez no reino de Deus. A questão é, a pessoa é pobre porque ela é preguiçosa? Talvez até seja, mas a gente deve nos esforçar para ensinar ela a não ser um preguiçoso, por exemplo. Não é, ele é preguiçoso, então deixa ele morrer de fome. Eu acho que não é assim também. A gente pode tentar trazer essa pessoa para perto para tentar recuperar ela. Assim como a gente foi libertado de vários pecados, ele também deve ter a oportunidade de ser libertado do pecado dele. Então é uma questão de empatia, de amor. Então, por mais que seja um pecado, a gente pode tentar resgatar essa pessoa. Só que tem um limite também. Então, assim, sempre tem uma possibilidade de um lado aqui ou de outro. A Bíblia fala de valores eternos e absolutos, imutáveis, que têm que ser preservados. Defender crianças inocentes no ventre, gente, isso é uma premissa básica. Isso não é algo que deve se progredir. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, tá bom, o seu corpo, as suas regras, mas tem outro ser no seu corpo, então você perdeu o seu direito de decidir sozinha. Né? Existe uma outra vida inocente, inclusive, que não pode se manifestar. Então, existem valores que têm que ser conservados pelo conservador. E a Bíblia também fala sobre a propriedade privada. A questão é, a Bíblia protege a nossa liberdade, protege a nossa individualidade, ao mesmo tempo em que ela nos convida a abrir mão dos nossos direitos. É um convite. Não é pela força como o comunismo e não é tudo pode como os conservadores acreditam. Não é assim. A gente precisa falar sobre acúmulo de tesouro. Inclusive numa linguagem não cristã, não teológica. Tem um movimento chamado minimalismo. O que é o minimalismo? É a ideia da gente viver com o mínimo possível. Então, essa é uma abordagem filosófica para um princípio bíblico, de não acúmulo de tesouro. Então, se a gente estiver falando com um não cristão, a gente pode usar nesses termos. Olha, será que faz sentido acumular tanto assim? Olha o tanto de pessoas necessitadas. Será que não faz sentido a gente viver com uma vida boa, digna, com moderação e ajudar outras pessoas a terem um mínimo? Será que não faz mais sentido? Para um cristão, a gente vai usar outros termos. Fala, meu irmão, Jesus falou para a gente não acumular tesouro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse acúmulo. Paulo fala que os que querem ficar ricos caem em tentação. Então muito cuidado com isso. Ou seja, dependendo do público, a gente vai usar uma abordagem. Porém, tudo isso pensando num bem comum, numa social-democracia, num bem-estar geral. Então eu percebo elementos cristãos nesses dois pontos aqui, mais próximos do centro. E aí, gente,
esse cara aqui, ó, Abraham Kuyper, ele desenvolveu uma teoria filosófica política, né? Ele era um teólogo e um político. Então ele desenvolveu essa teoria não no gabinete dele, mas na prática. Ele criou um partido antirrevolucionário lá na Holanda. E qual que era a ideia dele, do partido? Combinar o calvinismo ortodoxo com um foco político mais progressista. É aquilo que a gente falou. Os calvinistas ortodoxos da época dele estavam querendo conservar coisas injustificadas, excessos. E aí ele criou um partido político que trazia um princípio cristão, mas que em alguns pontos era progressista em outros pontos. Ou seja, o que a gente tem que progredir tem que ser progredido. O que a gente tem que conservar tem que manter. E aí qual que foi a teoria dele? A teoria da soberania das esferas. Ó. Qual que é a ideia? Deus é o soberano absoluto sobre tudo. E existem várias esferas na sociedade. Ó. Existe o clube, existe os casamentos, né? A família, existe a igreja, existe a escola, o Estado, as empresas, o sindicato. Tudo isso são esferas que estão sobre o domínio absoluto de Deus, porém, essas esferas têm uma autonomia relativa. Então, por exemplo, o Estado ele não deve interferir na vida da família. Não deve interferir. A função do Estado não é essa. Deus criou cada categoria com funções específicas na realidade social. Então, a função do Estado é proteger a população, é punir o mal, é premiar o bem. Essa é a função básica do Estado. A função da família é criar filhos para a glória de Deus. Então, a família ela é uma esfera que tem essa soberania relativa. Uma esfera não deve sobressair sobre a outra. Elas estão no mesmo nível e todas estão debaixo da glória de Deus. Por quê? Ele vivia num período onde o Estado queria influenciar na igreja, por exemplo. Então ele falou, poxa, a igreja é autônoma, o Estado não mexe aqui. Da mesma forma, a igreja não tenta subjugar o Estado. O Estado tem a sua autonomia. Ah, mas aí, e se só tiver pessoas ruins lá? Aí essa que é a julgada. Nós, como cristãos, a nossa vocação engloba todas essas áreas. Então, em todas essas áreas, deve haver cristãos para ser luz nessas esferas. Então, se tiver bons cristãos no sindicato, bons cristãos nas empresas, bons cristãos nos estados, nas famílias, nas igrejas, tudo vai funcionar de forma mais harmônica. A gente não abandona nenhuma área da sociedade. Elas têm essa autonomia que foi organizada dentro de uma estrutura que Deus criou. A escola cuida da pedagogia. Então, a família, ela não consegue fazer coisas que a escola faz. Nós formamos o nosso filho, principalmente moralmente, espiritualmente, e podemos auxiliar na área intelectual. Mas a gente não sabe tudo de português, de matemática, de história, física, química. Essa é a esfera da escola. A escola tem pessoas capacitadas para isso. Estão entendendo? Essa soberania relativa de cada esfera, que tudo está sobre o domínio de Deus. Então isso é muito interessante, essa visão. E essa visão reconhece a graça comum. Por quê? Porque reconhece o bem das outras cosmovisões. Isso é importante. Porque às vezes a gente, num cenário público, acha que só os cristãos fazem coisas boas. Aí é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? A gente tem que reconhecer a graça comum de Deus. O sol nasce para justos e injustos. Ou seja, quem não é cristão pode ter uma boa visão educacional, por exemplo. É possível um não cristão ter uma boa ideia educacional. Então a gente pode olhar para um Paulo Freire e tentar discernir o que é bom e o que é ruim nessa ideia de Paulo Freire. Pode ter elementos bons. Eu acho que na maioria dos casos, nada é absolutamente ruim e nada também é absolutamente bom, vindo de seres humanos, né? É difícil. A gente tem que saber pensar as coisas boas, reconhecendo a graça comum. E outra é a soberania das esferas, né? Aquilo que eu acabei de explicar. E aí, gente, resumindo, finalizando, a Bíblia preza por uma certa liberdade e também preza por uma certa generosidade. Nós temos liberdade para ter propriedade privada,
A questão é, Deus nos convida a ser generosos também. É um convite. Não é forçado pelo Estado, porém, não é tudo liberado. A gente não pode utilizar recursos ilimitadamente. A gente precisa não só pensar no pobre, mas pensar no planeta também. O planeta não suporta níveis de consumo excessivo de todas as pessoas. O planeta não foi projetado para isso. Né? Não dá para ser todo mundo rico. Não dá. O planeta não suporta 7 bilhões de ricos. A gente precisa... Aí o Bob Goldsberg, naquele livro que a gente falou na escola de finanças, Capitalismo e Progresso, ele é sensacional nesse assunto, gente. Ele é um cristão que desenvolve uma teoria política que ele fala, inclusive, em reduzir o PIB. Por quê? Porque isso é uma heresia hoje em dia, né? Dentro da teoria política, dentro da teoria econômica, abandonou-se, né? A gente viu lá na escola, desde da Idade Moderna, a ética saiu da economia. Então, o que vale na economia hoje é o que dá certo. É uma visão utilitária. Só que, será que a gente tem que pensar em valores eternos e absolutos e tentar conservar esses valores? Por quê? Porque se a gente pensar sempre em aumento de PIB, o planeta não vai suportar isso. Então a gente tem que começar a repensar o nosso consumo, o nosso consumismo e começar a pensar numa forma de organizar a sociedade para reduzir o consumo, inclusive. Porque ele cita nesse livro o seguinte: os países ricos utilizam, às vezes, 10 vezes mais recursos naturais do que países que estão em ascensão, né? Em potencial ascensão. Tem um termo para isso. Desenvolvimento. Então, assim, ele chega até a fazer uma previsão. As próximas guerras serão dos estados ricos que vão precisar de matéria-prima para suprir a sua alta demanda de necessidades que são desnecessárias, na verdade, né? Que não são necessidades. Por quê? Porque o consumo está muito alto. Então as próximas guerras serão isso. Luta por territórios para ter recursos para suprir as suas futilidades. Resumidamente é isso. Suprir o seu excesso. Então a gente precisa pensar nisso. A Bíblia fala para a gente cultivar, a gente tem que progredir em algum nível, porém fala para a gente guardar também. Então existe um casamento perfeito entre progresso e tradicionalismo. A Bíblia ela não é conservadora e ela não é progressista. Ela cultiva, ela progride em alguns aspectos, mas cuidando ao mesmo tempo, guardando certos princípios, cuidando, sendo conservador em outros pontos, conservar o meio ambiente. Isso não é uma pauta progressista, gente. Meio ambiente não é uma pauta progressista. Meio ambiente é uma pauta bíblica, cristã. Né? Nós somos chamados para guardar o jardim e não só cultivar. Então, voltar, retroceder a certos padrões ou a certas ideias tão antigas também é um problema. Tem coisa que já evoluiu que não tem como retroceder, não tem como a gente ser reativo. Então tem coisa que a gente tem que cultivar, progredir, tem coisa que a gente tem que guardar. Então nós temos o direito de administrar os recursos que Deus nos confiou, mas temos a obrigação também de não acumular e ser generoso. A Bíblia traz essas duas ideias. Traz um pouco de liberdade, né, dos conservadores, mas traz também um pouco de freio dos progressistas, que os progressistas nos lembram. Então, por mais que a gente pode ficar irritado com algumas ideologias que excedem um ponto, por exemplo, comunismo. A gente pode ficar irritado com o comunismo, só que ele nos lembra um ponto importante. Todos somos iguais e todos merecem uma vida digna. Da mesma forma, os conservadores, a gente pode ficar irritado com o excesso deles de individualidade. Porém, existe uma certa liberdade também, uma certa liberdade para a gente administrar. Então, é difícil, não é fácil. Deus nos convida livremente para a gente abandonar o nosso direito. Esse é o convite. O Estado não pode obrigar. O Estado não pode ser algo impositivo. Tem que ser algo de liberdade. Por quê? Porque nós sabemos que, em última instância, a gente não é diferente de ninguém.
O que torna a gente diferente de qualquer outra pessoa? O que nós temos que a gente não tenha recebido? E se recebemos, por que a gente se orgulha como se assim não fosse? Paulo fala isso. Então eu gosto desse versículo quando a pessoa fala assim, quando a pessoa está no extremo do conservadorismo, por exemplo, e não quer dar atenção para o necessitado, e ela fala assim, não, mas foi mérito meu. Eu que batalhei. Mesmo aquelas pessoas que vieram de uma camada social mais baixa, batalharam, tudo bem. Só que é o seguinte, quem deu a capacidade intelectual para ela? Deus. Quem deu uma família estruturada para ela? Deus. Quem deu ela... quem fez com que ela nascesse num país que tivesse escola? Deus. Então, por mais que ela tenha um esforço, e a gente tem que reconhecer também que existem preguiçosos, existem gente esforçada, em última análise, não é só esforço dela. Então, ela não tem direito absoluto. Está entendendo? Então, a gente tem que pensar no outro também. E aí, é o que essa moça aqui disse, né? No mandato cultural em Gênesis, há tanto um elemento conservador quanto um elemento progressivo, dinâmico. Adão recebeu a ordem de cultivar e também de conservar o jardim. Eles são aspectos complementares da missão integral do homem. Então a gente precisa tomar cuidado com os rótulos, qualquer rótulo. A gente tem que tomar cuidado. É difícil fechar uma visão cristã em um rótulo. Por quê? Porque a Bíblia traz elementos verdadeiros, é possível perceber elementos verdadeiros de ambos os lados. E especificamente daqueles dois mais próximos do centro, porque os extremos fica mais difícil defender. Então essa é a mensagem final que eu gostaria de trazer para vocês, gente. Que a gente tome o nosso posto. Nós somos chamados para reger a criação. Essa é a nossa missão. Então não abandonemos a política, ao mesmo tempo não achemos que os nossos problemas vão ser resolvidos só aqui na Terra. Deus é soberano, o problema do mundo é o pecado. A salvação é só Deus. Então nada nesse mundo vai resolver o problema do pecado e nada nesse mundo vai resolver os nossos problemas sociais de forma absoluta. Tá bom? Então que a gente não abandone a política e nem idolatre a política. Viu? O que vocês acharam? Querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ficou claro? Não ficou? O que vocês acham? Muito bom. Vocês querem conversar na mesa? Estão querendo a pizza, né? Então vamos lá, gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo módulo. Fica com Deus.